paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui pela graça de nosso Deus e vamos estudar a última igreja da Ásia Menor. Vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Eu quero convidá-los a fazermos uma oração para que o Espírito Santo de Deus fale fortemente no seu coração e no meu coração. Que esta palavra venha nos colocar no prumo onde nós devemos estar. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da sua palavra e neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por hoje estarmos completando este estudo. Foram 7 mensagens, meu Pai, ministrada ao coração dos teus filhos e ao meu coração. Foram 7 igrejas onde nós aprendemos as lições de cada uma delas. Senhor, que o Senhor possa completar a sua obra nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração. Meu Deus, e hoje nós estamos encerrando, meu Pai amado, o estudo das 7 igrejas da Ásia Menor. E vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Que o teu Espírito Santo venha revelar ao nosso coração a tua palavra e a tua mensagem. Em nome de Jesus. Confesso que fiquei maravilhado com esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu quero convidá-los a meditar comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Estudando esta palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus falava fortemente comigo e eu creio que Ele está falando também com você neste momento. Pois o Senhor, Ele traz uma palavra para os irmãos, para o líder da igreja de Pérgamo. E aqui o Senhor, Ele mostra uma palavra à igreja, traz uma palavra à igreja de despertamento. Pérgamo era uma cidade onde havia muita imoralidade, aonde havia uma predominância, uma grande influência das forças do mal contra os cristãos, contra a igreja. Quando a Bíblia, aqui ela fala trono de Satanás, ela está nos trazendo o significado de que a cidade de Pérgamo era um lugar onde havia muita influência de Satanás. E o mal estava sobremaneira multiplicado. Isso é tão verídico que o próprio texto que lemos confirma essa influência de Satanás, que chegou ao ponto que Antipas, que era um cristão, que era um fiel, que era um membro da igreja de Pérgamo, ele chegou a ser morto por não negar a sua fé em Cristo Jesus. E aqui o Senhor nos mostra que aquela cidade estava fortemente sendo perseguida pelos nossos adversários.
pelos nossos inimigos. E o Espírito Santo de Deus aqui falava fortemente ao meu coração. Porque ali os líderes estavam, de certa forma, colaborando para que os irmãos, para que os crentes daquela época não recebessem um avivamento espiritual, um despertamento espiritual. Isto está comprovado no versículo 14 do mesmo capítulo, quando o Senhor diz: todavia tenho algumas coisas contra ti. Aqui o Senhor mostra para a igreja aonde que estava o erro da igreja. Mostra para mim e para você aonde está o nosso erro. E ele diz: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. O que o Senhor quis dizer quando ele usa o termo doutrina de Balaão? Quem não conhece a história de Balaão, pesquisa lá, estude lá, Números capítulo 22. A seguir vai falar sobre Balaão e Balaque. Balaão era um falso profeta. Balaque era um rei pagão. E Balaque mandou buscar Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, aquela nação que saiu do Egito, que estava caminhando em direção à terra de Canaã. Ou seja, Balaque queria que Balaão fizesse obras de encantamento contra aquele povo. Porque aquele povo chamado hebreu, aquele povo chamado Israel, por onde passava, Deus abençoava. Aonde aquele povo pisava, Deus dava aquela terra para aquele povo. Povos não conseguiam vencer Israel. E isso deixou Balaque atemorizado. Isso deixou Balaque furioso. E Balaque pensou: eu preciso reagir. E Balaque reagiu lançando pedras de tropeços contra Israel. Mas o Senhor responde Balaque através de Balaão, dizendo: ó Balaque, ó Balaão, contra Jacó, ou seja, contra Israel, não há encantamento. E não é diferente, porque naquela época, os líderes, os mestres, os estudiosos daquela igreja, sabiam que ali haviam pessoas que estavam envolvidas nas práticas pecaminosas, nas concupiscências da vida, e mesmo assim não traziam uma palavra de advertência, uma palavra de despertamento para aquelas pessoas. E o Espírito Santo de Deus falava fortemente ao meu coração, porque esses tipos de líderes, irmãos, eles querem somente o quê? Vantagem pessoal. Eles não estão preocupados com almas, com salvação. Eles não estão preocupados em que a igreja cresça. Eles não estão preocupados com o reino de Deus. Mas eles querem que? Promoção, eles querem púlpito, eles querem vantagem financeira. É isso que eles querem. Por isso que Jesus, ele fala muito bem em Mateus 24, que no final dos tempos iria surgir falsos profetas, falsos mestres, que iriam levantar doutrinas justamente para tentar
nos seduzir, justamente para tentar nos manter na inércia. Ou seja, você pode estar no mundo prostituindo e você pode estar na igreja cantando, adorando a Deus, como se Deus aceitasse a situação. Era essa a mensagem que a liderança de Pérgamo estava pregando naqueles dias. E não é diferente nos dias atuais, irmãos. Quando nós olhamos para o contexto religioso atual em que vivemos, nós conseguimos identificar vários líderes que agem assim. Não preguem a verdade. E aqui, quando eu estava lendo, meditando neste versículo, o Espírito Santo de Deus falava assim comigo: o verdadeiro evangelho é aquele que prega contra o pecado e não que prega a favor do pecado. Os líderes sabiam que as pessoas estavam no mundo. Aqui, quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema de vida. Eu estou falando da conduta. Eu estou falando das práticas, das ações dos indivíduos. Os líderes sabiam que aquilo que as pessoas estavam praticando, por exemplo, estava se prostituindo, mas estava ceando. Estava se prostituindo, mas estava cantando na igreja, pregando, subindo no púlpito da igreja. O Senhor me trouxe uma palavra relacionada a esse contexto, a qual eu quero fundamentar a nossa reflexão, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. O Senhor, olha o que a palavra de Deus diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmão, que palavra poderosa é essa? Está claramente explícito. O texto é autoexplicativo. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quando eu estou em amizade com o mundo, o que a Bíblia está querendo dizer? Quando eu estou nas práticas do pecado. Quando eu estou vivendo, nós vamos ver também daqui a pouquinho sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que pertence ao mundo. Então, essas práticas que pertencem ao mundo, ao sistema, a forma de viver, isso vai se constituir o quê? Uma amizade, um relacionamento com o mundo. E a Bíblia está nos dizendo que aquele que tem um relacionamento com o mundo, com tais práticas, não tem um relacionamento com Deus, porque Deus não aceita, porque Deus é santo. E a palavra santo quer dizer separado. A palavra santo, santidade, santificação quer dizer separado, que nós somos separados exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Aí, como eu estou na igreja, mas estou no mundo também. Estou na igreja querendo agradar a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou no mundo agradando e fazendo a vontade da carne, a vontade dos olhos. Será que Deus está agradando disso? Será que Deus está agradando do meu comportamento? Aí você se pergunta: por que o Senhor não tem usado o meu líder? Por que o Senhor não tem usado as pessoas próximas a mim para abrir os meus olhos, para trazer o entendimento que eu estou num caminho errado, que eu estou na prática errada? Por isso o Senhor me traz aqui neste momento, como profeta, para te trazer que o verdadeiro evangelho é aquele que prega contra o pecado, não aquele que colabora para a sua prática pecaminosa, como as mensagens
que os líderes de Pérgamo pregavam ali colaborava para o pecado. Era como você pegava o pecado das pessoas e varresse para debaixo de um tapete e ali ficava escondidinho. Os líderes daquelas igrejas, das congregações de Pérgamo, fingiam que não estavam vendo o pecado do povo, porque eles não estavam preocupados com a salvação deles. Eles estavam preocupados em ter vantagem pessoal. Eles estavam preocupados em ter ganhos financeiros sobre eles, mas não estavam preocupados com a sua vida espiritual. O verdadeiro líder espiritual, ele preocupa com a sua salvação, ele preocupa com a sua alma, ele preocupa com o seu destino. É esse que te ama de verdade. E aqui, voltando para o texto, a Bíblia diz que, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como, irmão, eu estar numa vida de prostituição, eu estar numa vida de imoralidade e querer agradar o Senhor, querer chegar na igreja, cantar, querer fazer as coisas santas ao Senhor. Não, queridos, Deus não aceita isso. Isso é abominável à presença do Senhor. Olha o que João diz. 1 João capítulo 2, verso 15. Novamente sobre o relacionamento entre o cristão e o mundo. Ele diz, não ameis o mundo. Aqui a palavra mundo está dizendo sistema de vida. É a forma que nós vivemos sobre o mundo, sobre a face da terra. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o amor de Deus não está sobre a prostituição, sobre o adultério. Você acha que o amor de Deus está nisso? Você acha que Deus olha lá de cima e ele vê um casal traindo o seu cônjuge e ele vai amar aquela situação? Ele vai concordar com aquela prática pecaminosa? Não! Isso é abominável aos olhos de Deus, mas para as pessoas que estão lá no mundo, é normal. Para as pessoas que estão lá no mundo, é certo. Mas para a palavra de Deus e para a sua salvação da sua alma, isso é errado. Olha o que diz mais, verso 16 do capítulo 2. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? A palavra concupiscência quer dizer cobiça, quer dizer desejo, ou seja, desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sexual, ou seja, satisfazer os seus desejos carnais. E nós sabemos muito bem, quando Paulo escreveu à igreja de Gálatas, ele lista lá todos os prazeres carnais. E a Bíblia continua dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aquilo que quer satisfazer a carne, e a concupiscência dos olhos. O que quer dizer a concupiscência dos olhos? Se refere à cobiça ou desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus. O desejo de olhar para o que dá prazer. Pessoas que vão à rede social compartilhar cenas pornográficas. Isso pertence ao mundo. Isso não agrada ao nosso Deus. E ele diz, né? E o versículo continua dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então ele está dizendo o quê? Que a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida não é de Deus, mas é do mundo. Se não é de Deus, é o quê? Porque para Deus não existe meio termo. Não tem esse negócio de estar na igreja e estar no mundo. Está na igreja, está
prostituindo com o namorado, está na igreja, louvando, se intitula cristão, põe a Bíblia debaixo do braço, mas na verdade não vive uma vida de santificação. Está enganando a si próprio. O último é soberba. O que quer dizer a soberba da vida? Significa o espírito de arrogância, aquela pessoa que é orgulhosa, aquela pessoa que não é humilde, né? Aquela pessoa que se acha independente, autossuficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Aquela pessoa é eu e pronto, é egocêntrica, né? Aquela pessoa que se coloca em primeiro lugar, é eu e pronto. Sou eu e pronto, não aceita. Por isso, a Bíblia diz que tudo isso, o amor do Pai não está. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo para nós. Olha aqui o verso 17 para nós finalizar. E o mundo passa, e a sua concupiscência, quer dizer, o mundo um dia vai acabar. Isso aqui que nós estamos vivendo, isso aqui um dia vai ser destruído. E a concupiscência, quer dizer, o desejo, a cobiça também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque o cristão fiel, o cristão que tem um relacionamento exclusivo com Deus, ele sabe que a terra, ele sabe que o tempo dele aqui é passageiro. Ele sabe que o tempo dele aqui é por um espaço pouco de tempo. Porque há uma vida além. Ele sabe que há algo maior que espera. Há uma eternidade ao lado de Deus. Nós, o cristão fiel, ele sabe que não é cidadão da terra, mas é cidadão do céu. Nós somos cidadão do céu. Nós estamos aqui simplesmente para cumprir o propósito de Deus. Nós estamos aqui simplesmente por um tempo determinado que só Deus sabe. O tempo de cada um viver sobre a face da terra. Nós somos forasteiros, somos peregrinos dessa terra. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadão do céu. A nossa identidade é celestial. Por isso, João diz que aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que obedece à palavra de Deus, permanece para sempre. Amém? Que nós não venhamos aceitar o pecado. Se você errou, arrepende-se. O princípio do perdão é o arrependimento. O Senhor sabe que nós somos seres humanos, estamos sujeitos a falhas, estamos sujeitos a pecar. Agora, permanecer no erro, permanecer na prática, não. Nós precisamos arrepender e não voltar mais a praticar essas coisas. Porque Ele quer de nós compromisso, Ele quer que nós permanecemos. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Pai amado e Pai querido, neste momento eu quero te agradecer por esse período que nós estivemos aqui, estudando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Foram momentos, meu Pai, especial, foram momentos inesquecíveis, onde aprendemos com cada igreja a lição que o Senhor trouxe para aqueles irmãos de cada cidade. E hoje, especificamente, estudamos sobre a igreja de Pérgamo, meu Pai. E sabemos que aqueles irmãos estavam vivendo uma vida de engano. Sabemos, meu Pai, que aqueles irmãos estavam vivendo uma vida, Senhor, alheia. Uma vida, Senhor, tanto na tua igreja
como no mundo, estavam tentando satisfazer ao mesmo tempo a carne e ao espírito. E sabemos muito bem, Senhor, que não tem como servir a dois senhores. Sabemos muito bem que o Senhor é santo e o Senhor requer dos seus fiéis, meu Pai amado, a santificação, a santidade, porque o Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sabemos também, meu Pai, que aquele que constitui uma amizade com o mundo através das práticas pecaminosas, meu Pai, ele se torna inimigo de Deus, porque o amor de Deus não está no mundo, mas está, meu Pai, na obediência da sua palavra, está, meu Pai amado, no despertamento espiritual. Senhor, desperta a minha vida, desperta a vida dessas pessoas que estão me assistindo. Espírito Santo, traz neste momento, tira esse espírito do engano, esses pensamentos contrários, meu Pai, esses pensamentos que muitas das vezes vêm, meu Pai, ao encontro desta pessoa dizendo, continua nessa prática, porque não é pecado, isso é espírito do engano, isso é o diabo assoprando na sua mente, isso é o diabo assoprando, meu Pai, para que você não venha sair dessa mornidão espiritual, para que você não venha se levantar dessa situação, mas como profeta, como servo do Senhor que sou, o Senhor traz essa palavra de alerta, de despertamento, porque Ele ama a tua alma, Ele pagou um preço pela tua alma, e Ele sabe que se Ele vier neste momento e se encontrar você nessa situação, você não sobe, você não recebe a salvação. Então conserta hoje, deixe que o Espírito Santo mude a tua direção, deixe que o Espírito Santo trabalhe na tua vida e se coloca novamente na posição de servo fiel, na posição de crente fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Nós terminamos o estudo das 7 igrejas, mas vem um novo estudo aí. Nós vamos estudar os milagres de Jesus com base nos evangelhos. É o próximo plano de estudo que eu estou fazendo conforme o Espírito Santo de Deus me orientou. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.